Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje é quarta-feira, 29 de março, e é tão bom receber você aqui no SBT Brasília, segunda edição. Eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos o nosso jornal? Já estamos no ar. Olha, vou começar com um assunto que a gente tem que ter muita atenção, cuidado e algumas orientações podem ajudar. Só esta semana foram 2 casos de pessoas que ficaram engasgadas com coisas simples e precisaram de ajuda para voltar a respirar. Um homem, inclusive, morreu. Agora, hoje foi divulgado mais um caso que teve um final feliz. Foi de um senhor que ficou engasgado com um pedaço de salgado de salsicha e foi salvo graças a um cliente que fez a manobra ali ao receber orientações dos bombeiros por telefone. Olha só como foi. Toda a situação aconteceu em uma padaria, foi lá no Guará. O senhor estava lanchando ali quando se engasgou. Aí no vídeo dá para ver que nesse momento aí a funcionária da padaria tenta ajudar, ela dá uns tapas ali nas costas dele. E quando um dos clientes do local, ele percebe a situação toda, chega ali perto para tentar ajudar. A Uriel, que foi responsável por toda essa ação aí de desengasgo. Você vê que ele pega ali o telefone, né? Junto com as funcionárias, eles ligam para o corpo de bombeiros, mas o Uriel estava tão preocupado ali de não dar tempo deles chegarem, que pediu para os bombeiros ensinarem a manobra mesmo por telefone para ele tentar salvar esse senhor. Rapidamente começou a fazer ali a manobra, felizmente o senhor voltou a respirar depois de uma última manobra que ele fez ali. E foi um alívio, você vê depois ali, né, ele até abraçando o senhor, porque acho que para ele também foi um alívio. Inclusive, o Uriel mandou um vídeo para a gente contando como é que foi ali esse momento. Vamos ouvir. Quando eu cheguei, ele ia respirar, ficando roxo assim, sabe? E foi uma situação caótica. Foi quando eu liguei para o corpo de bombeiros para saber exatamente o que fazer, né? E depois de um bom tempo, eu consegui fazer a manobra e salvar o senhor. Deus é bom o tempo todo. Nossa, gente, sempre fica aquela dúvida, né, sobre o que fazer numa situação como essa. A primeira medida, de acordo com os militares, é bater nas costas, e aí às vezes não é o suficiente, a gente viu ali a funcionária fazendo isso, né, e precisa ser feito o quê? Aquela manobra que a gente fica com um pouquinho de medo, sem saber exatamente onde que tem que colocar a posição da mão, qual movimento que tem que ser feito. E um policial militar, o Brasil Júnior, deu uma entrevista essa semana, e em um trecho ele explica de um jeito bem claro como fazer essa manobra. Vamos ouvir. Essa manobra, que é a manobra de Heinrich, você vai para trás da pessoa, fecha a sua mão forte, você fecha, com a outra mão você cobre, mais ou menos entre o umbigo e o peito, nessa região, faz a compressão em J para dentro, né? Fazendo esse movimento. Fazendo esse movimento umas 5 vezes, ou tanto que for necessário, para que ela consiga pelo menos respirar. Ensinando como é que é esse movimento que facilita um pouquinho para a gente, né? E olha, mais um aumento na despesa a partir da semana que vem. Então, atenção, o gás de cozinha vai aumentar de novo aqui no DF, segundo o Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de GLP. É que a partir do dia 1º de abril, o regime de tributação do GLP muda. E aí isso vai provocar um reajuste de, em média, 3,9% no valor do gás. O que a gente quer saber é quanto que vai sair do nosso bolso, né? Por exemplo, se o valor do botijão de 13 quilos aí na sua região está custando R$120, ele pode chegar a quase 125. Quando a gente fala assim, parece que o aumento é pequeno, mas faz uma diferença e tanto, né, no fim das contas. Gente, olha só, a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui para o Brasil está marcada para amanhã. Só lembrando que Bolsonaro se negou a reconhecer a derrota nas eleições, viajou para os Estados Unidos, embarcou inclusive antes mesmo da posse de Lula. Aliás, foi a primeira vez que um presidente não passou a faixa ao novo mandatário, né? Agora, 3 meses depois, ele vai retornar a Brasília e já volta tendo de prestar esclarecimentos sobre as joias que trouxe da Arábia Saudita. A Polícia Federal marcou o depoimento do ex-presidente para a próxima quarta-feira, no dia 5, e vai ser aqui mesmo em Brasília. Agora, depois daqueles atos violentos na Praça dos Três Poderes, tem toda uma preocupação com a chegada de Bolsonaro. Por isso, foi montado um esquema de segurança e pode afetar a sua rotina. Por isso, a gente vai conversar ao vivo agora com o Bruno Silva, que está lá no aeroporto e vai contar para a gente. Então, porque começa por aí também essa mudança, né? Boa noite para você. Explica para a gente, por favor, Bruno, como é que vai ser.
É isso mesmo, Vivi. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. A previsão é que o ex-presidente chegue aqui entre as 7 e as 9 horas da manhã. Aqui no aeroporto de Brasília, segundo a Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro não vai sair pelo saguão como os demais passageiros, justamente para evitar, atrasos nos voos e transtornos também aqui no aeroporto. A esplanada dos ministérios também vai ser monitorada. Hoje, já foram montadas grades na Praça dos Três Poderes. A partir de meia-noite, todas as forças de segurança vão estar mobilizadas e também com reforço na segurança. As vias de acesso ao Congresso vão ser interditadas parcialmente entre a Catedral e a L4. A gente também tem essas informações de que, até porque está prevista a chegada de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui em Brasília, vindo de outros estados. A Polícia Militar vai fazer esse monitoramento, essa fiscalização, e a Polícia Rodoviária Federal também avisou que vai fazer esse monitoramento e essa fiscalização, mas que não vai haver o bloqueio das vias. Vivi. Obrigada pelas informações, Bruno. Dia agitado amanhã, então, né? E olha, lembra do personal trainer que agrediu o síndico de um condomínio lá em Águas Claras? A justiça condenou Henrique Paulo Sampaio Campos a 2 anos, 9 meses e 10 dias de prisão em regime aberto, mais o pagamento de R$5 mil de indenização pelos transtornos médicos e estéticos causados ao síndico. A gente está vendo aí as imagens, Lembrando, esse caso aconteceu em março do ano passado, quando Calil, de 42 anos, foi agredido a socos ao chamar a atenção desse personal trainer aí por causa de problemas provocados por um saco de pancadas instalado no prédio. E a Polícia Civil investiga uma família de Rio Verde, Goiás, que criou um esquema de empresas fantasmas que fraudavam cobranças de ICMS. E tinha gente do DF envolvido nesse esquema. Hoje houve busca e apreensão aqui e em 3 estados. A Justiça também autorizou um bloqueio de bens do grupo, que deu um prejuízo de mais de R$85 milhões aos cofres públicos aqui do GDF. Nessa operação, a polícia realizou vários mandatos, aqui no Distrito Federal, São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Era um grupo familiar em que os integrantes seriam os beneficiários finais do esquema criminoso. O grupo atuava com divisão de tarefas, incluindo núcleos compostos por contadores e criavam falsas pessoas jurídicas, além de laranjas, com a função de emprestar os dados bancários para a movimentação do dinheiro dos crimes. Gente, uma pracinha serve para quem? Para a criança brincar, para o lazer, para a comunidade toda ali se socializar, Mas a nossa equipe visitou uma que está longe desse perfil, veja na reportagem. Quem quer aproveitar a pracinha da quadra 1029 em Samambaia, fica só na vontade mesmo. O motivo? O abandono e a falta de manutenção do local. Afinal, quem quer relaxar e conversar no meio desse mato alto, cheio de entulho? Ou se arriscar a sentar num banco nessas condições? Délcio é morador da região e conta que esse problema é antigo. Esse aqui tem mais ou menos na faixa de uns 16, 17 anos, que está abandonado. A Vanusa vive aqui há mais de 17 anos e fica indignada com o descaso. É muito complicado, muito triste a gente ver isso aí. O patrimônio ser quebrado, destruído e ninguém faz nada. Seu Deus Ivan também não esconde a chateação. Era melhor uma pracinha nova, para brincar. Tem muita criança aqui que brinca e não tem aonde. E a criançada? Brincar aqui é um sonho distante. O lugar que era para ser um parque só tem areia e virou um condomínio de formigas. O balanço não serve nem para enfeite e o movimento é só do vento. O escorregador, então, dispensa comentários. Tem bicho, tem rato, tem cavalo, cachorro. Como que eu consigo ter a certeza, vou deixar o meu filho brincar e saber que ele vai brincar, vai estar bem, vai estar com saúde, pode entrar, pode ser picado. Não tem, a gente tem que trancar os nossos filhos dentro de casa, tendo um parquinho na porta de casa e não pode deixar os nossos filhos brincar. A administração de Samambaia afirma que tem uma parceria com a Nova Cap para reformar as praças que estão sem condições de uso, que já comprou 32 novos kits de praças infantis, que devem ser instalados nas próximas semanas. Além disso, que pretende iniciar o projeto Adote uma Praça, onde os próprios moradores vão ajudar na conservação. A própria população daqui tem que colocar na cabeça de poder cuidar e guardar das coisas, proteger.
porque isso é o futuro do nosso menino, né? Das nossas crianças. Enquanto a reforma não acontece, na quadra 1029 de Samambaia, o Délcio, que conhecemos no início da reportagem, só conta com a esperança. Minha esperança é que, com a volta do governador Ibanez, né, que Brasília vem melhorar, porque do jeito que está, a população vai ficar revoltada e já está revoltada, né? Voltou, vamos ver como é que vai ficar, né? Qualquer coisa pode falar com a gente aqui que a gente volta a cobrar. E vocês lembram que ontem eu falei que ficou definido aquele teto dos juros que podem ser cobrados no empréstimo consignado para quem? Para aposentados e pensionistas do INSS. Ficou ali em 1,97%. Tinha ficado um pouco mais baixo, não tinha agradado os bancos e a dúvida era se os bancos iriam voltar a oferecer esses créditos. Pois muitos já tomaram uma decisão e a Paola Cuenca vai contar para a gente. Boa noite para você, Paola. Vamos colocar a Paola aqui ao vivo para a gente? Dá para a gente falar com ela agora sim você aqui com a gente, Paola. Seja bem-vinda e conta para a gente, né? Como é que ficou então? Os aposentados e pensionistas já têm aí essa previsão de mais opção para poder ter esse crédito? Boa noite, Vivi. Boa noite a todos. Os aposentados já passaram a ter mais opções. Boa parte dos bancos e financeiras já retomaram as suas operações de concessão de empréstimo consignado para beneficiários do INSS por conta desse novo teto que foi definido ainda nesta terça-feira. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, lançou uma nota dizendo que só está esperando essa nova norma sair no Diário Oficial da União, o que ainda não tem data para acontecer. Mas a Caixa ainda adiantou que vai fazer uma cobrança de taxa de juros de 1,87% ao mês, o que ainda está abaixo desse teto. Já o Banco do Brasil anunciou ontem mesmo, terça-feira, logo depois da máxima de juros, que ia retomar a concessão dos empréstimos consignados para os beneficiários do INSS. De acordo com os dados do Banco Central, 18 bancos e financeiras já trabalhavam ofertando taxas de juros que eram abaixo desse novo teto de 1,97%. Porém, 21 instituições financeiras praticavam juros mais altos do que esse novo teto. Então, são empresas que vão ter que se adequar para poder caber aí dentro dessa nova norma. Cabe agora ao aposentado ir no banco, ir na financeira, simular o negócio e ver qual é a opção que mais faz parte do orçamento dele, que mais se adequa a todas as necessidades desse aposentado ou pensionista. Pronto, está dado o recado. Obrigada, Paola. E há um esforço concentrado na Câmara Legislativa para poder votar agora, ainda em março, que está acabando, projetos que garantem direitos às mulheres. E 21 propostas foram aprovadas, algumas já seguem direto para a sanção do governador Ibanez Rocha. Amanda Mustafa, boa noite para você. São projetos importantes para a gente, né? Verdade, Vivi. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo. São projetos muito importantes que tratam sobre temas sobre saúde, segurança e direitos também, ampliação de direitos para nós mulheres. 6 projetos já foram votados em segundo turno e agora só aguardam a sanção pelo governador Ibanez Rocha. Destaque para um projeto, Vivi, que determina que todas as unidades de saúde do DF tenham um local específico para atender as mulheres vítimas de violência doméstica. Um outro projeto implementa um protocolo de segurança para detectar e prevenir situações de potenciais crimes contra a mulher em bares, restaurantes e casas noturnas aqui do DF. E tem mais um destaque aqui que a gente trouxe, uma proposta que inclui o direito às mães que amamentam para que elas possam amamentar seus bebês durante provas de concursos públicos realizadas aqui na capital federal. Outros 15 projetos voltados às mulheres que estão em tramitação na Câmara Legislativa podem ser votados nos próximos dias, mas por enquanto não tem sessão marcada ainda não, viu, Vivi? Volto com você. Obrigada, Amanda. E olha, a polícia investiga a morte de um menino de 6 anos, ele que levou um tiro dentro de casa lá no Itapuã. Familiares e vizinhos já prestaram depoimento e hoje foi o dia de se despedir da criança. Um menino sorridente. O pequeno Samuel Vitor Ramos Ribeiro, de 6 anos, foi enterrado no final da tarde. O velório foi nessa igreja no Del Lago 2. Os familiares ainda estão abalados e sem acreditar no que aconteceu. Samuel estava em casa, no quarto, brincando, enquanto o pai e um tio estavam na sala. Segundo o pai, eles ouviram um barulho e, na sequência, o grito do menino. E eu começo a pegar ele no braço, desesperado,
e eu pego e coloco ele na minha cama para ver o que está acontecendo realmente com ele. É na hora que eu vejo o furo, né, do lado do abdômen dele. E é na hora que eu me desespero pedindo socorro, socorro. Samuel foi levado por uma tia até o batalhão do Corpo de Bombeiros, que fica próximo à casa da família. Ele já chegou em parada cardiorrespiratória. Lá, a tia disse apenas que o menino estava com dificuldades para respirar. Os militares tentaram reanimá-lo por cerca de 1 hora, mas sem sucesso. Durante uma avaliação clínica, os bombeiros perceberam que ele tinha uma perfuração na lateral do abdômen, mas sem sangramento. O caso foi registrado na 6ª DP do Paranoá. A Polícia Civil disse que não vai comentar o caso por enquanto, mas confirmou que o garoto foi atingido por um disparo de arma de fogo e não descarta a possibilidade da criança ter sido atingida por uma bala perdida. A suspeita é que seja uma arma calibre 22. A janela que nesse momento, nessa hora errada que o meu filho passa para o quarto, estava aberta, né? Segundo o pai, a família nunca teve acesso a nenhuma arma. Eu, minha mãe, somos tudo evangélico, eu nunca vi uma arma, eu nunca peguei numa arma. Lá em casa não entra arma. E olha só, para quem está doente, passando por tratamento tão agressivo como é a quimioterapia, por exemplo, sabe bem que se sentir acolhido ali faz toda a diferença no resultado. Voluntários, muitas já curadas do câncer, resolveram se unir para poder criar uma associação que funciona numa sala cedida pelo Hospital Regional de Taguatinga. Veja só como funciona. Um grupo de voluntários que abraçou com carinho a missão de acolher pacientes que estão na luta contra o câncer. Sou persistente. Essa é a essência da ABAC, Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer. Criada há 25 anos, a instituição nasceu também com o objetivo de promover a educação na saúde e o diagnóstico precoce da doença. É o que nós buscamos fazer desde sempre, é dar suporte àquele paciente que está no momento passando pela doença. Aqui, além de amor e companheirismo, são oferecidos também perucas, lenços e apoio psicológico. Ao todo, 80 voluntários prestam serviços na associação. Por mês, são atendidos 100 pacientes no Hospital Regional de Taguatinga, que cedeu o espaço para os trabalhos. Nós distribuímos lanches, frutas, distribuímos o kit higiene contendo pasta, sabonete, escova de dente. Também realizamos o apoio psicológico e a informação jurídica. A Dona Maria segue firme no combate ao câncer de mama. Aos 69 anos, ela conta que os encontros têm sido fundamentais para ajudar na luta contra a doença. Nós estamos necessitados de tudo que tem aqui. Cada pessoa, igual a mim, que está ali tomando a quimioterapia, está com a touquinha, está com alguma coisa que foi daqui. Aos 59 anos, a Aparecida também está em tratamento. Apesar da dificuldade, ela traz no olhar a gratidão pelo apoio recebido na ABAC. A cesta me ajuda muito. É importante lembrar que a Associação Brasiliense de Apoio ao Paciente com Câncer é uma entidade sem fins lucrativos. Por isso, as doações e a inscrição de voluntários são essenciais para que o trabalho continue. A ABAC Luz necessita da ajuda financeira, porque nós não podemos fechar as portas. A Márcia já está fazendo a parte dela. Moradora de Alexânia, Goiás, a cada 3 meses ela vem a Taguatinga e sempre traz roupas e até mesmo cabelos. Eu fiquei sensibilizada pelo trabalho dessas meninas, porque elas não ganham nada com isso. Elas só ganham Deus no coração. Já a Ana é cabeleireira. Toda segunda-feira ela dedica uma parte do seu tempo para cortar o cabelo das pacientes. E mais do que isso, ajuda na montagem das perucas que são doadas. Pode vir aqui toda segunda-feira que eu estou aqui, eu corto o cabelo e já guardo para fazer as perucas. Elas fazem com amor, com carinho. Lindo esse trabalho, a gente pode ajudar, né? Vamos para o intervalo, gente, é bem rapidinho, me espera que eu já volto. SBT Brasília, segunda edição.
Atenção, amanhã o IBRAM vai abrir vagas para castração de cães e gatos de graça. São quase 2.000 vagas. O agendamento pode ser feito pelo sistema Agenda DF a partir de 9 horas da manhã e acaba rápido. Por hoje é isso. Obrigada pela companhia. Amanhã tem mais. Um beijo. Tchau, tchau.